Mas eu quero dizer para vocês que é sempre bom, amados, poder estar aqui com vocês. Lugar lindo. Obrigado, amados, por nos receber de novo. Quem esteve aqui hoje pela manhã? Dá uma glória a Deus aí. Quem tem uma casa como um lugar de cura aqui? Diminuiu, hein? Quem tem uma casa aqui é um lugar de cura? Amém. Queria que você saísse daqui hoje da mesma forma, entendendo algumas coisas. Antes de abrir o texto aqui, dizer para vocês que Deus tem nos dado esse ministério, não apenas de pregar a palavra, mas também de estar escrevendo livros. Eu estou aqui lançando um livro hoje, chama-se Iacói, cujo termo significa prevaleceremos. E esse livro tem princípios que eu daqui a pouco falarei melhor sobre ele. Mas além de escrever livros, eu aprendi de alguém mais experiente que eu, que a nossa rede social não deve ser apenas um momento de descontração, mas uma oportunidade de nós estendermos o nosso ministério. Então, a rede social para mim é a extensão de um ministério. E a gente tem lá o Instagram, que é mais informal, né? Mas tem uma coisa mais formal, que é o canal de YouTube, que é o canal Futuro das Gerações. Como é que é o nome? Quem aqui conhece o canal Futuro das Gerações? Você tem medo de ficar de fora do céu, não, gente? Quem aqui é inscrito no meu canal? Ih, meu Deus, se for arrebatamento hoje. Amados, eu gostaria muito de pedir isso a você. Não é coletânea de seguidores, porque o canal Futuro das Gerações é uma escola onde toda segunda-feira às 21h30 eu faço aquilo que eu chamo de noite de ensino. E a noite de ensino, ela traz princípios para mudar famílias, porque sou pai, sou pastor, sou professor, e eu tenho visto o quanto o futuro das gerações precisa ser construído com atitudes no presente. Não nos adianta ficarmos em nossas trincheiras dizendo: meu Deus, esse mundo não está fácil, meu Deus, essas crianças. Queridos, houve um estrago cognitivo, um estrago na arte de pensar, a começar pela imagem, a autoimagem que uma criança não tem mais. Então eu entendo, num dos livros que eu escrevi, vou já falar para vocês, chama-se Flechas na Aljava, ele está lá fora. Eu falo sobre o reavivamento dos mestres. Nós precisamos de novos mestres para essa geração, e não são mestres formados numa academia, são mestres que estão debaixo de uma revelação do céu, para aprender a educar essa geração que está resistente às vozes de autoridade. Eu não tenho muito tempo para falar aqui para vocês, até porque não é o meu assunto hoje, mas dizer para vocês que desde a década de 30 existe uma estratégia demoníaca para estragar a arte de pensar das nossas crianças. Nossas crianças chegaram ao ponto de entender que um cachorro é inteligente, mas elas não são. Elas dizem que o cachorro delas é inteligente, mas ela diz: eu não sou inteligente. E eu preciso desconstruir isso, para fazer uma criança acreditar em quem ela é, para depois ensinar o que ela é capaz de aprender. E essas crianças não estão lá fora da igreja, elas estão lá fora e dentro da igreja. Elas estão precisando de fato que nós sejamos mestres. Esse livro, Flecha na Aljava, é um treinamento para isso. No meu livro Sociedade dos Profetas Mortos, eu falo sobre uma coisa muito importante, que é esse livro que está lá atrás também. E eu digo nesse livro o seguinte: que mais do que uma voz ouvida, nós precisamos ser uma presença respeitada. Há uma diferença entre você ser ouvido. Eu já falei, esse menino não ouve. Talvez porque você e eu sejamos vozes ouvidas, mas não presença respeitada. Quando a presença ela é respeitada, a conduta muda. Então, o que essas crianças, o que essa sociedade está vendo com relação a nós, e o canal Futuro das Gerações tem essa finalidade. Eu gostaria de pedir mesmo, diretamente a você, que você se inscrevesse, que você clicasse lá. É só clicar, querido. Não precisa dar CPF, Serasa, nada disso. É só clicar que você já se inscreve e você recebe notificações para que eu possa estar ministrando a sua vida toda semana. E eu sempre tenho um slogan comigo que eu digo: traz mais gente para seguir a gente. Então eu gostaria muito que toda segunda-feira às 21h30 você estivesse lá comigo. Pastor, eu não posso estar, eu tenho um compromisso. Fica gravado, mas se você se inscrever, se você compartilhar, se você comentar, isso para mim tem uma importância muito grande. É uma maneira de você me ajudar no ministério. Posso ouvir um amém?
ok? Então não se esqueça não. Pastor, não sei mexer nesses negócios não. A garotada aí sabe, isso é fácil, eles já nasceram com o computador na mão. Então eu gostaria muito de pedir isso a você. E esse livro que está sendo lançado aqui, Iacói, cujo termo, repito, significa prevaleceremos, ele tem 7 princípios, e eu vou destacar um deles para falar aqui hoje. Nós nunca venceremos nenhuma guerra se nós não entendermos o princípio da decisão, da atitude, da perseverança, da ousadia, do conhecimento, da conduta e da escolha. São 7 princípios que você precisa entender o que você precisa naquele momento de crise. Em toda crise você vai precisar tomar decisões. Toda decisão vai ter que te levar a uma atitude. Toda atitude que você tomar, você vai precisar de perseverança para não abrir mão dela. E para perseverar você tem que ser ousado, analisar sua conduta, analisar seu conhecimento. O que você conhece sobre aquilo que está acontecendo e qual é a escolha que você faz. Então esse livro é um treinamento não apenas para você sair de crises, mas também ao mesmo tempo um livro para treinar você a tirar pessoas que não sabem como sair desses labirintos que a crise às vezes impõe. E dentro desses 7 princípios eu vou destacar um aqui hoje, que é o princípio da atitude. E eu digo nesse livro que dependendo da atitude que você toma numa crise, o resultado será definido. O que define o resultado da crise não é o peso da crise. O que define o resultado da crise é a atitude que nós tomamos dentro da crise. Alguém está me entendendo? Estão entendendo? Um exemplo muito simples aqui. Você já ouviu falar de casos de pessoas que estavam devendo tanto que se suicidaram? Quem já ouviu isso? A crise passou, já não estava mais devendo ninguém, mas a atitude que ela tomou na crise deixou uma sequela irremovível. Se você me permite ser ousado aqui, existem pessoas aqui nesta noite cuja crise já passou, mas estão vivendo consequências de atitudes que tomaram na crise. Não era para ter feito aquilo e fez. Era para ter feito aquilo e não fez. Porque o ser humano, querido, só tem 2 problemas na vida. Você pode repetir o que eu disse? Isso, mesmo incrédulo, mas repita, por favor. Vou te provar aqui quais são os 2 únicos problemas: fazer o que Deus não mandou e não fazer o que Deus mandou. Me prova o contrário. Porque está escrito em João 15:7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vem para a escola bíblica, hein? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como falamos hoje pela manhã, queridos, nós nos tornamos absolutos. Ninguém manda em nós. Ninguém manda, ninguém comanda. Eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E eu quero falar hoje sobre famílias e crises, ou em crises, perigos e possibilidades. Guarde que eu vou te dizer: toda crise vem acompanhada de possibilidades e perigos. Podem repetir? Você vai sair de uma crise cheio de possibilidades, ocorrendo o perigo de se tornar resto de uma crise. E como é que eu faço isso, pastor Marcos? Atitude. A atitude vai definir se você vai declinar para os perigos ou se você vai declinar para as possibilidades. E eu quero declarar profeticamente que nós sairemos daqui hoje debaixo de muitas possibilidades, no nome do Senhor Jesus. Alguém diz um amém? Põe-se de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Quem abriu, diga sim. Quem não abriu, diga dá um tempinho. Tá bom. Quem falou dá um tempinho, quem estiver perto aí fala assim, está na Bíblia. Porque tem
hora que, não sei se conta você, tem hora que os livros somem, né? Não é? O inimigo fica furioso e rouba os livros. A gente vai, não, estava aqui, rapaz, Abacuque tem na Bíblia. Eu sei que tem Abacuque na Bíblia. E você, cadê? Mas tudo bem. Mas não está aí. Capítulo 6 do livro de Juízes está escrito assim. Olha o início da sentença. Fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Diga, 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si. Fizeram eles mesmos para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações ou as fortalezas. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Esse é o principal fechamento. Diga comigo, então os filhos de Israel. Diga, então a igreja, minha família, nós clamamos ao Senhor. E está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se você puder erguer as suas mãos, começa a levantar um clamor nesse ambiente. Começa a levantar um clamor. Vamos, no nome de Jesus. Vamos, queridos. Eu não estou ouvindo a sua voz clamando, queridos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós estamos clamando porque está escrito: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Senhor, há um clamor nessa hora. Há alguém que está clamando, há uma família que está clamando, há um homem que está clamando, há uma mulher que está clamando. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, estende o teu braço nesta hora. Nós não te pedimos apenas que o Senhor nos tire da crise, mas que o Senhor nos encha de inteligência, de conhecimento, de estratégias, para que nós possamos, ó Deus, com sabedoria, Senhor meu Deus, sairmos dos buracos da vida, Senhor, e temos competência para não voltarmos para lá. Glorifica o teu nome. Submetemos a nossa mente à soberania da tua voz. Que esse ambiente seja impregnado da tua presença, Senhor. Que seja banido deste ambiente toda sorte de espíritos malignos infiltrados nas emoções. Nós quebramos da tua força, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque está escrito, Senhor, que a tua palavra é como espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir a alma do espírito, juntos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que fique encoberta diante dos olhos daquele com quem temos que tratar. Todas as coisas, ó Deus, estão descobertas e patentes. Dá-me no abrir da minha boca a palavra com ousadia, para que eu faça conhecido o mistério do teu evangelho, no poderoso nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E quem está de acordo, diga amém, e glorifique o Senhor da melhor maneira que você puder, porque a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Com voz de júbilo aplauda aquele que reina e que governa. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode se assentar, por gentileza. Queridos, pior do que a crise, repito, pode ser a atitude que nós tomamos dentro dela. Há uma parte desse livro que eu digo que em toda crise, você e eu temos a tendência de destruir o que sobra, ao invés de construir o que falta. Destruir o que sobra é sempre mais rápido, é mais fácil. Por que uma das primeiras palavras num conflito conjugal é a separação? Porque a separação nada mais é do que o ato de destruir o que sobra. Porque construir o que falta dá muito trabalho. Aquele resto que sobrou a gente joga fora.
A gente é habilidoso em jogar sobras fora, ignorando que Deus, Ele é especialista em sobra. Quem é que é salvo? Meu Deus, não quero ser salvo assim não, gente. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. Quem aqui é salvo? Aleluia. Quem aqui vai morar na glória? Isso, diga amém, mesmo que eu não esteja acreditando, mas dá uma pela fé, vai, amém. Queridos, você e eu somos resultados de um trabalho de sobras. Porque se Jesus não entrasse na vida da gente, há muito tempo a gente teria perecido. A gente é um despojo de guerra, querido, de uma guerra que aconteceu na cruz do Calvário. E eu quero que você entenda que o que aconteceu neste texto aqui não dizia respeito apenas a um povo, porque quando a Bíblia fala do povo de Israel, está dando um termo geral para pequenas subdivisões, porque este povo, ele era subdividido em 12 tribos. Essas 12 tribos eram subdivididas em famílias. Essas famílias eram subdivididas em casas. Por isso que quando no livro de Juízes mesmo, capítulo 7, Acã peca, e ninguém sabia por que Israel tinha conquistado, logrado êxito em Jericó, mas perdido para uma pequena cidade chamada Ai. Como é que você perde para uma cidade chamada Ai? O dia que a gente perder a guerra para um exército chamado Ai, até o nome do exército já é de dor. Ganha Jericó e perde para Ai. Deixe-me abrir um parênteses para dizer algo para essa igreja que já falei há alguns anos. Todas as vezes que o povo de Deus na Bíblia lograva êxito, tinha vitória numa guerra, não era por causa do poder bélico que ele tinha. Todas as vezes que Israel perdia uma guerra, não era por causa da força do inimigo. Todas as vezes que Israel ganhava uma guerra, era por causa da alegria que ele provocava no coração de Deus. Por isso que Neemias vai dizer que a alegria do Senhor. Todas as vezes que Israel perdia uma guerra, não era por causa do poder do inimigo, era porque ele estava mal na fita. Ele não estava bem com Deus. Por isso Deus os entregou. Você leu, Deus os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Não foi os midianitas que lograram este êxito, foi Deus quem entregou. A diferença foi no clamor. E Deus levantou logo na sequência, no capítulo 7, um homem chamado Gideão, em frangalhos na sua vida emocional. No livro você vai entender melhor. Uma autoimagem terrível, uma maneira de se enxergar como Deus não o enxergava. Mas Deus levantou uma pessoa chamada Gideão, porque se Deus encontrar alguém na tua casa, tudo muda. Só minha esposa falou amém. Vou pregar só para você, minha filha, só você. Não, agora não adianta não. Se Deus encontrar você na tua casa, tudo muda. Não transfira a mudança da sua família na mudança do outro, mas quem é você nesse esquema? Porque Deus encontra Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse: o Senhor é comigo, porque tudo isso me sobreveio. Gente, posso compartilhar uma coisa com vocês? Eu sei que você quer saber, né? Se não quiser, você vai falar assim mesmo. Toda pessoa que você fala uma coisa para ela, que ela é cheia de contra-argumentos na alma, ela está definindo quem está certo e quem está errado. Todas as vezes que você fala assim, faz assim, não, mas não é bem assim, alguém está errado nessa história. Se o Senhor era comigo, por que isso me sobreveio? Era um anjo que estava falando com ele, pastor Sérgio. Onde estão os sinais que nossos pais nos contaram? Porém agora, terceiro sentimento, o Senhor nos abandonou. E eu amo quando Deus não dá confiança para as minhas conversas fiadas. Deus podia falar, porque a gente está vivendo uma geração mimimi, que precisa de bilu-bilu. Não, Deus é contigo. Não, meu filho, não.
o anjo nem deu confiança, falou assim: vai nessa tua força. Que força, pastor? Que força? Vai nessa tua força. Eu vou te dizer que força é essa. Porque por maior que seja a tua crise, por maior que o diabo esteja endemoniado contra a tua família, por maior que tenha sido a violência contra você, nunca, repito, nunca Deus vai permitir com que ele acabe com tudo, porque Deus é especialista em sobra, e o que tem aí dentro é o suficiente para Deus restaurar a tua família, a tua casa. Alguém por favor diga alguma coisa, alguém por favor diga alguma coisa, alguém por favor liga aqui na terra, para que assim seja no céu em nome de Jesus. Mas entenda isso, vai nessa tua força. O anjo já começa trabalhando, Paulinho, a psique dele. O Senhor é contigo, varão valoroso. Deu nem confiança, não ficou dando respostinhas, porque tem gente que quer ficar ouvindo o tempo todo, uma massagem de ego, o tempo todo. E que gente era essa que plantava e o inimigo colhia, que sonhava e o inimigo frustrava, que planejava, mas o plano ia por terra? Tudo que Israel plantava, os midianitas iam lá por 7 anos e arrancavam tudo. E o que Israel fez, queridos? Israel clama ao Senhor. Você olha o texto, mas há algo assustador aqui no texto, que a Bíblia diz, queridos, que eles estavam perdendo tudo, tudo eles arrancavam, tudo eles tiravam, mas Israel faz algo que ele não deveria fazer. E aqui eu quero falar sobre 3 tipos de consequências geradas pela crise. Fique tranquilo que a mensagem hoje não tem 7 tópicos. Foi de manhã. O irmão falou: meu Deus, aleluia. Eu deixei a maior para de manhã, para ser mais curto agora à noite. Eu quero falar sobre 3 tipos de consequências geradas pela crise. E elas já estão aqui no texto. Por isso eu posso antecipar quais são. A Bíblia diz que Israel fez para si as covas, as cavernas e as fortalezas. Fez para si covas, cavou, me permita a expressão, se emburacou, se afundou nas covas, que eu chamo no meu livro de covas existenciais, cavernas do isolamento e fortalezas da invulnerabilidade. Toda crise, dependendo da atitude que você tomar, que eu tomar, eu poderei parar ou diante de Deus, ou numa cova existencial, ou numa caverna de isolamento, ou numa fortificação, ou numa fortaleza de invulnerabilidade. Já já eu explico. E se você me permite ser mais ousado, quem sabe aqui nessa noite há pessoas que estão exatamente dentro de um desses quadros que eu vou tecer aqui com vocês, dentro de uma dessas consequências. E queridos, repito, atitude, outra vez digo atitude, porque nada no reino se resolve sem oração, mas nem tudo se resolve só com oração. Tem gente que já está orando há muito tempo e nada mudou. Não é porque Deus não ouviu a oração, é porque a oração tem que ser acompanhada de atitude. Porque clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Não é hora de você ficar clamando, é hora de você partir para cima. É hora de você andar, sincronizar o ritmo, porque Deus não mandou Israel andar, Deus mandou Israel marchar. Andar, você anda de qualquer jeito, mas para marchar você tem que estar sincronizado com o ritmo que você está ouvindo do som que vem do alto. Marchar sempre é mais desafiador do que andar. Oh, meu Deus, a igreja foi embora, Jesus. Oi, gente, fala alguma coisa aí para eu me assustar, não, gente. Por isso que eu nem dou as costas, a pessoa virar a palavra, agora foi embora mesmo. Estão aqui comigo? São atitudes. E as pessoas não querem tomar atitudes, elas simplesmente querem que alguma coisa aconteça. E você vai olhar na Bíblia, é um dos capítulos do meu livro, Responsabilidades Humanas e Milagres Divinos. Deus entra com milagre
mas Ele não nos ausenta de responsabilidades. Anda na Bíblia que você vai ver isso. Você crê no Deus que transforma água em vinho? Meu Deus. Você crê no Deus que transforma água em vinho? Mas enche as talhas de água. Porque a água Ele não vai carregar para você. Faz a conta depois. Vai ver quantos litros foram de água. Vai ver quando dá 6 metretas para você ver quantos litros de água eles tiveram que carregar. Não foi jarrinho não, meu irmão. Vamos fazer a conta só para você ficar curioso. Você crê num Deus, querido, que manda fogo do céu? Restaure o altar. Porque a gente acha que Deus vai fazer milagre independentemente das atitudes, queridos. O céu não depende de nós. Mas eles decidiram, o céu decidiu que determinadas coisas só acontecerão lá em cima, quando ele enxergar o que está sendo feito aqui embaixo. Há coisas que Deus decidiu se mover mediante a minha atitude aqui. Essa é a realidade, queridos. Então tem coisa que o céu não se moveu, porque ele ainda não teve resposta da terra, porque a terra ainda está esperando resposta do céu. E tem hora que a resposta do céu só vem quando a terra dá resposta para ele. Você não entendeu, nem eu, mas é isso aí. Você compreendeu? Quantos aqui creem que Deus é um Deus de resposta? Sim, mas o céu também aguarda respostas da terra. E a nossa conduta, a nossa atitude, define muito das consequências da nossa crise, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho. Há muita gente aqui, e não somente aqui, que está colhendo o resultado das atitudes que tomou. E o pior de tudo é porque a nossa teimosia, a nossa altivez, a nossa síndrome de Sansão, que diz: vou escapar como das outras vezes, sem saber que Deus já havia abandonado. Nesse livro, que é um livro sobre avivamento, Sociedade dos Profetas Mortos, há uma frase, não minha, mas porque cada capítulo é antecedido por uma frase. Há uma frase que eu acho linda, se não me engano, de Leonardo Ravenhill. Ele diz o seguinte: o grande motivo pelo qual nós não temos avivamento é porque nos acostumamos a viver sem ele. Tem gente que se acostumou a viver sem Deus, querido, mas não consigo entender porque fulano de tal não ora, porque se acostumou a viver sem orar. Meu Deus. Oi. Alô? Os filhos de Israel fizeram para si as covas, as cavernas e as fortalezas. Eu quero falar sobre a primeira delas. Vamos lá, leia aqui para mim primeiro. Vamos lá. Isso, pode colocar o primeiro, por favor. Bom, isso aí é a atitude, eu já falei, é a introdução, né? O poder de uma atitude sempre será maior que a força de uma circunstância. Tu falei? Pode passar? Pode? Quer declarar? Lê. Só as irmãs. Só os homens. Sempre será maior que a força de uma. Não importa a circunstância, o poder da atitude é que vai arrefecer a força da circunstância. Por isso, queridos, numa crise, não pergunte nem por quê, nem para quê. Pergunte o quê. O que a gente tem que deixar de fazer, que ainda estamos fazendo. O que nós precisamos fazer, que ainda não estamos fazendo. Sempre numa crise há um o quê.
A nossa pergunta não é, a nossa petição não pode ser: Deus, me ajuda. É perguntar a Deus o que eu faço ou o que eu devo deixar de fazer. Há coisas que Deus vai exigir que eu pare, há coisas que Deus vai exigir que eu faça, mas sempre haverá uma responsabilidade humana para gestar um milagre divino. E hoje é uma noite de atitudes, e nós sairemos daqui com esse milagre estabelecido, porque Deus vai nos dar inteligência de estratégia. Alguém pode dizer um amém e exaltar o nome dele? Primeiro lugar, clica por favor. Eu quero falar sobre covas existenciais, porque crises não vencidas nos tornam em sepulcros ambulantes, queridos. Você chegou agora, meu filho? Estou quase no meio da mensagem, meu irmão. Uma unção. Eu aqui, por isso que eu estou percebendo que eu estou, meu Deus, o tangedor chegou agora, gente. Seja bem-vindo, meu amado. Seja bem-vindo. Agora vai fluir, gente. Por isso que eu estou aqui numa força, meu Deus, cadê meu tangedor? Queridos, preste atenção no que eu estou te dizendo, que isso não é frase de efeito. As crises não vencidas nos tornam verdadeiros cemitérios ambulantes. O que é uma cova existencial? Quem veio pela manhã entende melhor o que eu estou falando. Ambientes adoecidos, papo de morte, papo de luto. Queridos, eu me lembro, talvez você não, mas eu me lembro de ter dito algo aqui nessa igreja, que quem vive com a informação da sexta ignora a revelação do domingo. Quem vive da informação da sexta ignora a revelação do domingo. Calma que eu vou explicar. Os dois discípulos no caminho de Emaús, papo de defunto. Ele morreu, já é o terceiro dia, e até agora nada. Querido, eu gosto quando Jesus se intromete na nossa conversa, quando Ele faz a gente passar vergonha. Chega como quem não sabia de nada. Vai, sobre o que vocês estão conversando? Jesus morreu. Quem era Ele? Varão poderoso, sabia tudo de Jesus, mas não percebeu quem era Jesus. Porque saber o que Ele faz é diferente de saber quem Ele é. Há muita gente que sabe dizer o que Ele faz, mas não sabe explicar quem Ele é. Ele se aproxima e fala: o que vocês estão falando? Sobre Jesus, já é o terceiro dia. Eles estavam com a informação da sexta e ignoraram a revelação do domingo. E a revelação do domingo é: não procure dentre os mortos aquele que vive, porque ele não está aqui, ele já ressuscitou e vai adiante de vós. A gente vive às vezes com informações, e é um ambiente. 7 anos daquela situação. Talvez alguns aqui nesta noite, por favor, com todo respeito e carinho a você, vivenciando há mais de 7 anos uma mesma informação. Porque informações, queridos, se não vem carregada de conhecimento, apenas informa. Mas uma informação que vem carregada de conhecimento divino, além de informar, me forma, traz uma formação. Porque se não tiver intervenção de Deus, ao invés de formação, vai tornar deformação. Mentes deformadas, não informadas, um ambiente fúnebre, fizeram covas, queridos. E a conversa só era daquilo. Porque, queridos, você não vai conversar sobre assuntos festivos dentro de um cemitério. Não é nem ético, né? Tu não sabe da maior, vou contar piada. Não é ético, pelo menos na nossa cultura. Em algumas culturas é.
comum fazer festa, mas na nossa cultura não é. Você fala até mais baixo, já percebeu? Respeitando o ambiente. Você entra numa sala onde há um defunto, você chega mais devagar, você respeita. É a nossa cultura. Você não dá gargalhadas. No enterro de crente a gente canta, mas mesmo assim a gente canta, mas respeita a dor de quem ainda não entendeu que vamos nos encontrar. A gente respeita, porque ambientes de morte abrem portas para a tristeza. Há pessoas que se tornaram verdadeiras covas ambulantes, onde ela chega, querido, ela exala a morte, ela conversa sobre morte, porque o que é o nosso sepulcro, o que é a nossa cova que nós mesmos cavamos? A cova que a gente cavou é aquela circunstância que eu fiz e enterrei tudo aquilo que eu não quero lembrar mais, mas eu nunca esqueço. A cova existencial é onde eu resolvi enterrar aquele relacionamento, aquela amizade, aquele projeto, mas eu na verdade nunca esqueço, porque eu enterrei dentro de mim. E todo mundo aqui conhece a expressão: vamos colocar uma pedra sobre esse assunto, sem perceber que está usando uma expressão bíblica, porque a maioria das covas no passado eram fechadas com uma pedra na boca. Por isso que a pedra rolou do túmulo. Lázaro foi enterrado, querido, mas foi posto dentro de uma cova, não enterrado no chão. E quando Jesus chega e fala, primeira coisa, todo mundo conhece o milagre, todo mundo sabe que Jesus ressuscitou Lázaro, mas foi um processo. Ele não chegou arrebentando, abrindo os braços, falou, deixa comigo que eu resolvo, não. Ele chegou e fez uma pergunta. Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso, porque perguntas divinas, queridos, tendem a pensar coisas que estão presas dentro da gente. Se Deus sabe de tudo, para que Ele está me perguntando? Se Deus que criou o universo, todas as árvores, não sabia que Adão estava escondido atrás de uma delas? Mas pergunta, onde é que você está? Porque a resposta não era para Deus, era para o próprio Adão entender onde é que ele estava. Porque o problema não é o que você fez ou deixou de fazer, é onde você foi parar. Jesus não chega e ressuscita Lázaro, ele diz, onde foi que vocês o enterraram? Porque Jesus não foi para um sepultamento, Jesus foi para um despertamento. Ele sai de Betânia e fala, meu amigo Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. O que você decretou como morte, para Deus é apenas um sono passageiro, e Deus vai despertar. Alguém vivo aqui nesse ambiente, e Deus vai despertar, mas ele pergunta, onde foi que você enterrou? Me leva, onde foi que você enterrou? Me mostra o sepulcro. E Marta já havia decretado e dito, já pus uma pedra sobre o assunto, não remova a pedra porque vai feder. Se a gente tocar nesse assunto, pastor, já era. Sepulcro é quando você não pode mais conversar sobre determinadas coisas dentro da tua casa, porque você resolveu colocar uma pedra sobre o assunto, mas o defunto está lá. E ele, depois de perguntar, ele fala, tira a pedra. Aquilo que é responsabilidade humana não carece de milagre divino. Ressuscitar é comigo, tirar a pedra é com você. Eu vou ressuscitar, mas você vai tirar a pedra.
Porque eu não mandei você colocar uma pedra sobre esse assunto. Eu não mandei você enterrar. Eu já tinha mandado o recado que eu vou lá para despertar. Eu não vim para um funeral, eu vim para um despertamento. Então hoje não é uma noite de funeral. Hoje é uma noite de despertamento na tua família, na comunidade Batista Shalom. E se alguém pode celebrar a vida, dê o seu grito de vitória neste ambiente e celebre, porque o dom da vida chegou. O dono da vida chegou. Não sepulte aquilo que ele não considera morto, querido. A ótica de Deus é diferente da minha e da tua. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele disse: isso é mal. Para Israel não era, era uma defesa. A terra estava corrompida aos olhos de Deus. Os homens não, mas para Deus estava corrompida. Jesus vai à casa de Lázaro e diz: a menina não está morta, ela dorme. Mas a menina estava morta, mas não estava morta. Entendeu? Nem eu. Ela morreu, mas Jesus falou que ela não morreu. Mas ela morreu. Mas Jesus falou que ela não morreu, mas ela morreu. E eu fico com o que Jesus falou, porque Ele me trata de acordo com como Ele me projeta, e não de acordo com como eu estou. A menina não está morta. E riram dele, porque a gente ri daquilo que a gente não tem competência para acreditar. A gente ironiza, a gente debocha. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho medo, preocupação de gente que nunca sabe falar nada sério, vive o tempo todo brincando com coisa que não se brinca, está se escondendo porque não tem competência para encarar aquilo que é sério. Não é brincalhão não, ele não sabe lidar com coisas sérias. Ele ainda não aprendeu a ser maduro diante de Deus. Mas hoje é uma noite dessa mudança ser estabelecida na nossa casa, de nós sabermos quando é hora de brincar, quando é hora de levar a sério. Jesus não estava brincando, Ele foi para ressuscitar. Jesus não está brincando, Ele veio aqui para nos ressuscitar e nos tirar das covas existenciais, porque nós não somos uma cova ambulante. No nome de Jesus, querido, de entendermos essa realidade hoje, falar: Deus, me ajude, porque os filhos de Israel, por causa da pressão dos midianitas, não transforme a sua casa numa cova, sua alma numa ambiência fúnebre. Mas pastor, estou triste. Eu tenho um grupo de pessoas que eu discipulo em Oman, no mundo árabe, e eu acompanho a vida deles. De vez em quando vou lá, depois da pandemia praticamente muita gente não viajou mais, né? Mas eu faço aconselhamento ou online ou WhatsApp. E um deles perdeu o pai de uma maneira muito trágica. Um pai, um atleta, ele um atleta, estava em Oman, viajamos de volta, ele veio para o Brasil, ele trabalha lá. Eu vim pela Etiópia, ele foi por Dubai, mas quando chegou lá a gente se separou. Eu achei interessante que chegamos no Brasil. Quando chegou no domingo, eu estou lá pregando na igreja, estou vendo um rapaz lá sentado. Falei: rapaz, tu veio aqui, tu já me ouviu lá em Oman, tu veio aqui. Aí a gente fez uma amizade, achei um carinho, um respeito dele muito grande. Saiu de Niterói, né, se não me engano, né? Longe, e foi para lá. Fizemos uma amizade, conheci o pai dele morreu de uma maneira muito trágica. Obrigado, querido. E eu acompanhei o processo. O pai dele em coma, ele já estava desconfiado que o pai dele não sobreviveria, não sobreviveu. Mas ele disse assim: pastor, eu estou em paz. Triste, mas eu estou em paz, porque eu sei para onde meu pai foi. E eu falei algo para ele que foi tão didático para mim, que pode ser para você. Eu disse assim:
E eu quero dizer para você: tristeza e paz conseguem conviver. A diferença é que a paz permanece e a tristeza só volta quando a lembrança vem. E eu não vivo o tempo todo lembrando, porque lembrança é um exercício de memória. Mas a paz é aquilo que excede todo entendimento. Você pode viver triste por algumas coisas, mas a paz que excede todo entendimento, que vai além da minha competência de entender por que eu estou em paz, porque paz não é apenas um nome, paz não é a ausência de guerra, paz é a presença de uma pessoa que é o príncipe da paz, como já foi invocado aqui nesta noite. Quando Jesus chega, aquilo muda, aquele quadro muda. E peço ao Senhor que essa tristeza que está aí seja denunciada, porque uma tristeza só existe por causa da lembrança. Pastor, mas eu não consigo parar de lembrar. Ok, mas aprenda a lidar, porque assim como você se lembra de uma perda, você pode se lembrar também da presença. Por isso que Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. De você começar a chamar para dentro desse ambiente vida. É por isso que você vai a um funeral de um crente, e apesar da tristeza, as pessoas cantam, entendendo que crente não morre, crente muda de endereço, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, que a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória eterno, de chamar a vida, queridos. E como eu falei hoje pela manhã, eu repito: declarações são assinaturas. E você de fato falar para o Senhor: Deus, eu estou triste, mas eu não sou triste. Senhor, eu estou em conflito, mas eu tenho a paz que excede todo entendimento. E eu tenho certeza que o que vai prevalecer não vai ser a tristeza, mas a paz que excede todo entendimento. Porque sua casa não é um ambiente de funeral, sua casa é um ambiente de festa. Sua casa é um ambiente onde a água é transformada em vinho. Sua casa é um lugar não de luto, mas de festa, porque o nosso Deus é um Deus de festa. E quem pode fazer festa diante dele, faça nesse momento, porque com voz profética a morte se retira e a vida se estabelece. Para eu passar para o segundo tópico e dizer para você uma coisa: onde existe voz profética, a morte não prevalece. Ei, diga, fala, é verdade. Os que não entenderam falaram é verdade, sem entender fala bônus. Eu sabia. Onde existe voz profética, a morte não prevalece. Ezequiel 37 fala sobre o que, queridos? O vale de sequíssimos. Sequíssimos. O que mudou? Foi a oração? Não. Foi a atitude de um profeta que disse assim: então eu profetizei de acordo com a ordem que me foi dada. Eu não fiz declarações a erro, eu fiz de acordo com a ordem que me foi dada. Toda ordem obedecida conserta uma desordem. Toda ordem obedecida, querido, põe ordem no caos. Em nome de Jesus, se você começar a viver aquilo que a Bíblia diz, que você aprendeu no domingo, destilando na segunda-feira, a nossa casa entra em ordem, porque onde existe voz profética, a morte não prevalece. Alguém, por favor, pode dizer alguma coisa? Eu quero declarar, em nome de Jesus, começa a profetizar que seu casamento vai melhorar, que seu casamento será restaurado, que seus filhos voltarão para Jesus, que serão homens e mulheres de Deus. Eu profetizo isso nesta noite. Sua família será uma família de descendência bendita, não apenas pela oração, mas pela execução de uma palavra profética, porque onde existe profecia, a morte não se estabelece. Provérbios capítulo 18 nos fala categoricamente, 29,
que sem profecia o povo se corrompe. O que é corrupção, querido? Corrupção, querido, é sobra de morte. Corrupção é resultado de morte. Porque coisa corrompida é coisa apodrecida, e só pode apodrecer aquilo que já morreu. Oi? Mas quando existe um ambiente profético, e o que é um ambiente profético, pastor Marcos? Por favor, profetizar não é declarar o que você deseja. Profecia é a interpretação daquilo que o Eterno disse. Profetizar é reproduzir na terra o que o céu já falou. Então eu profetizei de acordo com a ordem que me foi dada. Aí foi osso com osso, pele com pele, músculo com músculo. De repente se formou um exército poderoso, mas ainda estava faltando uma coisa, porque tem muita coisa formada em nossa vida, mas que não está cheia. Faltava o Espírito. Aí quando o Espírito vem, se levanta um exército poderoso. Eu quero declarar que a tua casa não apenas entrará em ordem, sua casa não apenas entrará em ordem, nossa casa não apenas entrará em ordem, mas será cheia do Espírito Santo, será cheia de Deus, será cheia de vigor, será cheia da vida do Senhor. Alguém pode dizer um amém e ligar na terra para que seja feito no céu em nome de Jesus? Entenda essa realidade. Todo mundo aqui conhece, queridos, que onde há profecia, a morte não se estabelece, porque profeta até morto dá vida. Querido, para alguém morrer e ficar só o osso, já tem que ter muito tempo de morto. Jogaram um cadáver nos ossos de Eliseu, e o cara ressuscitou. Meu Deus, é muita virtude. Havia um profeta ali dentro. Havia alguém ali dentro que andou com Deus, que estava com Deus. Querido, quem colar contigo tem que receber vida. Você não é um instrumento de morte, você é um instrumento de vida. Na tua escola, no teu trabalho, na tua empresa, que segundo aos Coríntios 2,14 se cumpra, que através de nossa vida Ele faça exalar a fragrância do seu conhecimento por você e por mim. Mas faça declarações de vida. Não fica no caminho de Emaús com papo de morte, querido. Não cola com quem fala mal da igreja que ele frequenta. É raça ruim demais, gente. Ele fala mal do lugar que ele não sai de lá. Ele é o homem da sinagoga. Quem é o homem da sinagoga, pastor Marcos? O camarada que ficou endemoniado só quando Jesus chegou. Estava dentro da sinagoga. Quando Jesus abriu o livro, o cara ficou endemoniado. O que ele estava fazendo lá dentro? Porque quando a vida chega, querido, a morte não se estabelece. Porque você não morre, porque a gente não morre porque a morte chega. A gente só morre se a vida sair. Eu não morro porque a morte chegou. Eu morro se a vida sair. Porque a morte tem que ter permissão da vida para ela poder entrar. Que é isso, pastor? Que heresia? Não é heresia não, Salmo 139. Todos os nossos dias estão contados e determinados diante de Deus. Então já há uma contabilidade celestial sobre o meu tempo de vida. Muita gente sabe aqui que eu sofri um AVC em 2021. Para a glória de Deus, sem sequela nenhuma, para a honra do Senhor. E quando eu estava na cama, meu filho me perguntou: pai, só tem medo de morrer? Eu falei, não. Só se preocupa com o quê? Eu falei, vocês que vão ficar, porque eu sei para onde eu vou. E a Bíblia diz o seguinte, meu filho: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E o meu sonho é tirar uma onda como Paulo tirou. Estou para ir, gente, mas estou em dúvida.
porque se eu for, eu vou ficar com o senhor. Se eu ficar, eu dou mais fruto. Eu vou ficar. Falei, meu Deus. Aí eu resolvi fazer igual o Paulo. Falei, eu vou ficar. Então a morte só entra se a vida sair. E vida, queridos, é um estilo de existência. É um modo. Pastor, defina a vida para mim. Existência, modo de existência e tempo de existência. Isso é vida. E o tempo da tua existência vai depender do modo da tua existência, porque tem gente que encurta por causa do modo de vida. Então fale com Deus hoje e declare: eu não sou um sepulcro ambulante. Minha casa não é uma cova existencial. Você pode erguer suas mãos e declarar: eu não sou, diga comigo, um sepulcro ambulante. A minha casa não é cova existencial. Diga: minha casa é lugar de vida. Então glorifique o nome dele, se isso é uma verdade na sua vida. Exalte da melhor maneira que você puder, com voz de júbilo. Gente, não bata a palminha. Eu não gosto que você bata a palma. Gosto que você aplauda. E aplaudir é reconhecendo com voz. Vamos aplaudir o Senhor? Aplauda Ele. Isso! Isso! Celebre a vida dele em nome de Jesus. Isso! Isso! Não vem com essa não. Eu sei que tem gente que por teu time você faz. Aí na hora de louvar a Deus, grita, berra, teu campeão, aleluia. Segundo lugar, diga comigo, leia para mim, por favor. O que vemos nem sempre corresponde à totalidade da verdade, querido. Há pessoas que se encavernaram e enxergam a vida sob o prisma da sua própria caverna. Quem lembra do código do símbolo não? Não, não é assim não, gente. Não. Vai me agradecer. Quem aqui já falou assim, ó? Bota a mão no peito e fala: essa é a minha maneira de ver. Essa é a minha maneira de ver. Talvez você esteja vendo sob o prisma da sua caverna. E sob o prisma da sua caverna tudo é verdade, porque você está vendo tudo. Elias estava dentro da caverna e Deus deu 3 passos terapêuticos, com detalhe você vai ver no meu livro, para removê-lo da caverna. E Deus começa com uma pergunta. Pastora Ana Paula, eu tenho medo da pergunta de Deus. Ele sabe de tudo. O que é que ele quer saber que eu responda? Eu vou falar o que é para Deus. Elias, o que fazes aqui dentro? Depois da pergunta, ele faz um desafio. Vem para fora. Sai. Como se dissesse: o lugar do teu milagre não é onde você me chama, é onde eu me encontro. E depois ele faz uma proposta: volta-te pelo teu caminho. Elias estava numa caverna e não num túnel. Túnel tem uma entrada e a saída do outro lado. Caverna não, meu irmão. Caverna, a saída é pela entrada. Vá lá e pede perdão. Vai lá e olha para quem você resolveu não olhar mais. Vai lá e para de dar esse gelo que você resolveu dar nessa pessoa, porque você não é fabricante de gelo, você é alguém que tem que ser uma tocha humana. Vai lá e volta pelo teu caminho. Olha no olho, cara na cara. Não se esconde na hora da ceia para não trocar o cálice. Deus que me perdoe, mas meu Deus, só o sangue. Se esqueceu do Pai Nosso, que se você não perdoar, Deus não te perdoa? Não dá nem para orar o Pai Nosso, querido.
nem dá. Volta pelo teu caminho. Volta para essa coisa que você virou as costas. Porque, queridos, existem momentos que a gente dá as costas para Deus. Isaías 30, 21. E será que se você se desviar para a esquerda ou para a direita, ouvirás uma voz detrás de ti? Se a voz veio de trás, é porque eu virei as costas para ela. Esse é o caminho. Andai por ele. Nas cavernas do isolamento, a gente se enclausura. Eu inventei um verbo que a gente se atartaruga. Eu já contei a história para vocês do Tibúrcio. Eu fui um cuidador de idoso. E o seu Tibúrcio era alguém muito ranheta. Levei para minha casa, cuidei, e todo dia ele tentava fugir. É um desviado. Tentou até que sumiu no mundo. Devia ter aí seus quase 300 anos. Era uma tartaruga. Meu jabuti, chamado Tibúrcio. Todas as vezes que eu chegava perto do Tibúrcio, ele entrava no casco. E dentro do casco ele tomava impulso e batia com a ponta do casco em mim. Mordia meu dedo. Eu cuidava dele, meu irmão. Eu cuidava dele, ele sumiu no mundo. Também não quero saber não, não. Era duro, gente. Quando a pessoa se tartaruga, é exatamente isso. Vira um jabuti agressivo, e tudo que lhe ameaça, ele entra no casco. Ninguém o vê, ninguém o percebe. Sabe que ele está ali dentro, mas ninguém o alcança. A parte mole dele ninguém alcança, porque por fora está pedrado, encavernado. E a tendência, querido, de uma circunstância não vencida, de uma crise não vencida, é nos endurecer. E olha aqui para mim, não se engane. Quero te revelar uma coisa. Aliás, não te revelar, te lembrar uma coisa. Coração endurecido é uma das maiores ferramentas do diabo para nos afastar de Deus. Porque o diabo conhece o princípio que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Se perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, longe está o Senhor dos que têm um coração endurecido. Talvez a gente fique dando desculpas, se encavernou, e o argumento é sempre o mesmo. Elias, o que fazes aqui? Só eu fiquei, Senhor. Todo mundo te abandonou, só eu fiquei. Queridos, era verdade. No prisma da caverna era, mas do lado de fora tinha 7.000 que não se dobraram a Baal. Assim diz o Senhor, comunidade Batista Shalom. Não é porque alguém te enganou que todos são enganadores. Não é porque alguém te deu uma volta que todos vão te dar uma volta. Não é porque um pastor te decepcionou que nenhum pastor presta. Não é porque uma igreja não te deu atenção que nenhuma igreja serve para você. Aliás, como disse Billy Graham, o dia que você achar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragá-la. Mas não se encaverne por causa de coisas que aconteceram do lado de fora. Elias se encavernou, e Deus dá esses passos terapêuticos, e eu dou os mesmos aqui hoje. O que é que você tem produzido aí dentro? O que adiantou na sua vida, o que melhorou em você? Que resolveu não falar mais nada na sua casa, que resolveu não conversar mais, não tem mais diálogo, resolveu se isolar, não conversa mais, não tem mais diálogo, porque perdeu a capacidade de conversar, porque não é compreendido. Hoje é uma noite da gente sair da caverna, porque Deus não está onde eu penso que Ele está. Porque, queridos, a Bíblia fala que quando Deus faz essas propostas, esse desafio, essa pergunta, Elias vem. E aí, Samuel, diz que veio um terremoto. Mas a Bíblia conclui, Deus não estava no terremoto. Meu irmão, se Deus está falando comigo e o lugar começa a tremer, meu irmão, eu sou pentecostal.
Oh Jesus, quem é que não quer que o chão vai tremer, o céu vai se abrir? Quem é que não quer? E Deus não estava. De repente veio um vento de rachar as rochas, mas Deus não estava ali. Veio fogo, Deus não estava ali. De repente, diz a minha versão, veio um cicio. Marcos, Sérgio. Oi? Quero falar com você. Só tinha um jeito de entender. É quebrando a distância. É se aproximando. Porque a nossa caverna nos fez parar longe demais. Por isso que Bartimeu gritava quanto mais mandava ele calar a boca, porque Jesus estava passando, ele não estava parado. E quanto mais Jesus andasse, maior seria a distância que Bartimeu teria que percorrer. Enquanto você não toma a decisão no tempo que deve tomar, maior será a distância que você terá que percorrer. Mas o Senhor talvez não esteja falando contigo, porque talvez você esteja procurando Ele no fogo, esteja procurando Ele no terremoto. Ele está... Às vezes Deus está no cicio. E cicio é essa fala quase soprada para quem de fato quer se inclinar. Porque tem coisa que Deus brada. A gente gosta disso, né? Jeová bradou na terra. Eu também gosto. Mas nem tudo Deus quer fazer no público, porque tem gente que precisa ouvir no individual. Que Deus fale poderosamente no brado ou no cicio, mas que Ele te tire nessa noite dessa caverna. Alguém recebe essa palavra em nome de Jesus? Alguém recebe esta palavra em nome de Jesus? Então erga mesmo as suas mãos e faz esse pacto com o Senhor. Diga: Deus, eu quero ouvir Tua voz, porque ouvindo a Tua voz eu vou me dirigir na direção dela. Eu irei na direção da Tua voz. Eu irei na direção da Tua voz. Onde o Senhor está falando é o lugar onde eu devo me dirigir para a glória do Teu nome. Porque Deus decide o local do encontro. Elias põe-te para fora desta caverna. Deus não entrou na caverna de Elias. Jeremias desce à casa do oleiro e lá eu vou falar contigo. Então, queridos, Deus não fala em qualquer lugar. Quando é que Deus não fala, pastor? Quando eu estou fora da posição que Ele designou. Porque para ouvir Deus, me tolere aqueles que já ouviram o que eu vou falar aqui agora, mas vale a pena repetir. Ninguém ouve Deus se não mudar de posição no lugar onde está. Oi? Ninguém ouve Deus se não mudar de posição no lugar onde está. Tem coisa que não mudou na minha e na sua vida, porque nós ainda não tomamos posição diante de Deus. Me tolerem contar essa história que muitos aqui já me ouviram até pela live contar. Eu tive uma ovelha que todas as vezes que eu estava pregando, ele ficava fazendo um gesto esquisito. Como ele era novo na igreja, eu achei que estava endemoniado. Que eu pregava, ele ficava assim. Eu falei, e eu me movo muito, como vocês podem se mover, e ele ficava assim. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Eu chegava perto e ele... Um dia o culto termina, ele fala assim para mim: pastor, o senhor me desculpe, quando o senhor está se movendo, eu faço uma mudança de posição para ouvir melhor, porque eu sou surdo de um dos ouvidos e o lado de cá fica fora de cobertura. Expressão que ele usou. E eu faço assim porque eu quero acompanhar, eu quero anotar o que o senhor está falando. Na hora Deus me deu uma lição, me lembrou de Isaías 1,19. Todo mundo conhece que você vai comer o melhor dessa terra, mas a Bíblia começa dizendo: se quiseres e me deres ouvidos, comereis do melhor dessa terra. Mas tudo começa com
querer ouvir, ainda que não tenha competência para ouvir, porque a minha falta de competência para ouvir, ela é curada quando eu me esforço em mudar de posição para ouvir. E aí Deus vai me colocar na zona de cobertura para que eu ouça a voz dele. Se mudar de posição, ouve. Se mudar de posição, ouve. Eu vou repetir: se mudar de posição, vai começar a ouvir. Se quiseres e me deres ouvido, comereis o melhor dessa terra. Alguém vivo neste ambiente pode dar um glória ao nome daquele que reina e que fala conosco. Mas vamos sair dessa caverna para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Último lugar, ponha para mim, por favor. Leiam para mim. Crises não vencidas tornam-nos impenetráveis. As fortalezas nos fecham para qualquer ideia diferente da nossa. Você já viu em alguma igreja, quando você está naquele mover assim, sente uma direção de Deus e fala para as pessoas fazerem determinadas coisas que elas não fazem? Ainda bem que isso não acontece aqui na Shalom. Cadê a irmã que estava no louvor? Eu a vi por aí. Cadê? Ali, isso. Eu gosto disso, pessoa que louva, mas fica ouvindo a palavra. Não foi embora não. Eu fiz mesmo para ela. Falei, cadê? Estava cantando, agora, meu irmão, quando você pediu para que as pessoas ficassem aqui no meio, eu louvo a Deus pela vida das pessoas que vieram, porque respeitaram uma orientação profética. Porque ninguém é curado se não estiver disposto a se expor. O homem estava lá com a mão mirradinha no cantinho para Jesus curar. Jesus podia falar assim: seja curado, podia? Jesus fala assim: vem para o meio. Vem para o meio, se exponha, porque fortalezas da invulnerabilidade nos tornam impenetráveis a qualquer ideia que a gente discorda, que seja diferente da nossa. Se fecha, se lacra. E queridos, as fortalezas, o povo de Israel, além das covas, além das cavernas, criaram fortalezas. E fortalezas, ninguém sai, ninguém entra. Ninguém sai, ninguém entra. Você dá um livro para a pessoa ler, ela não vai ler. Ou se ler, vai ler para discordar. Eu nunca vi um tempo de tanta gente conhecedora de teologia como na internet. Todo mundo tem uma opinião. Às vezes o camarada é um apologeta, é um homem que estudou, tem doutorado, é um homem de Deus. Eu discordo disso. Outro dia desses eu vi um avivalista chorando só porque falava o nome de Jesus. Ele falava Jesus, 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 chorava, a igreja não quer, só por causa do nome. Eu fiquei tão impactado com aquilo que fiz um comentário dizendo assim: a unção não se ausentou da igreja, ela está disponível a quem busca. Aí várias pessoas curtindo, tá? Aí teve um midianita. Você ajudou o cara, que era outra coisa. Teve um midianita que falou assim: buscar a unção pela unção é idolatria. Temos que buscar Jesus. Gente, eu não sou de responder, mas aquele dia eu pequei. Falei, eu vou responder. Aí botou assim: fica a dica. Terminou com o estilo, fica a dica. Falei, obrigado pela dica, mas não sei se o irmão sabe, biblicamente falando, mas botei para todo mundo ver, né? Porque eu queria que a galera fosse. Eu joguei para os leões. Queria que o irmão soubesse que unção não é um óleo, unção é uma pessoa. Porque está escrito em Atos 10 que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e ele andou fazendo bem. Então buscar o Espírito Santo não é idolatria, é uma questão de necessidade básica de quem quer Deus. Toi. E fiquei metido depois da. Eu gostei do que eu falei. Ele pecou porque falou, eu pequei porque fiquei soberbo, mas fiquei. Falei, gostei disso aqui. Você está entendendo? As pessoas sabem de tudo agora. Ficava na dele. Para que ele quer me dar aula sobre o que é unção, o que é idolatria?
desrespeitando pastores de renome, gente. Que papo é esse, gente? A grande verdade é que as pessoas se tornaram arrogantes, conhecedoras dos assuntos que elas nunca estudaram. Então a gente precisa pedir ao Senhor que quebre essas fortalezas, que nos faça mais sensíveis e não pedrados, que não sejamos pessoas, queridos, que nada entra, nenhuma ideia entra. Você se tornou absoluto na sua ideia. Eu já vi isso, querido, da gente chegar para uma pessoa e falar para a pessoa: olha, vem aqui que eu vou orar por você, e a pessoa está naquela circunstância, mas ela não vai. É por isso que eu tenho dificuldade de orar por pessoas que me pedem oração, mas não querem obedecer a instrução. Eu não tenho obrigação de orar por ninguém que não aprendeu que milagre é antecedido por instrução. Tem gente que acha que... Eu vou falar, pastor, me perdoe mesmo. Eu vou te pedir perdão, sou teu servo. Eu digo eu não, Senhor. Amigos, essa conversa de que a oração move o braço de Deus, para mim é relativo, porque a hora que Deus não quer, ninguém faz isso. Moisés falou: gente, eu ralei com vocês 40 anos, eu queria entrar na terra, eu falei para Deus que eu queria entrar, e Deus falou: não me fale mais nesse negócio, você não vai entrar, e por causa de vocês eu não vou entrar. A oração moveu o braço de Deus. Deus podia falar assim: não, meus camaradas, não, tu não vai entrar, porque você não me honrou. Tem coisa que Deus não vai fazer só porque eu orei, mas Ele sempre vai fazer quando eu obedecer, porque toda obediência tem uma recompensa, ainda que demore no meu tempo, mas no cronômetro de Deus está tudo certo e vai acontecer. Então, em nome de Jesus, cuidado com essas fortalezas de ideias inegociáveis. Apóstolo Paulo, nosso amigo, algumas coisas em comum, algumas outras não. A gente conversa sobre isso. Imaginei. Ele me mandou um casal, ele pastoreando numa cidade, eu pastoreando em outra. Ele me mandou um casal dizendo, e o casal dizendo: pastor, o apóstolo Paulo nos mandou vir aqui, que a gente está com um casamento danificado, e ele sabe que o senhor trabalha com família, com cura interior. E o camarada era na época major da polícia, era quase 2 metros. Ele, a esposa, 2 filhos pequenos. E eu olhava para o camarada, acabado, e ela da mesma forma. Eu os recebi na varanda da minha casa, e antes de começar a sessão de aconselhamento, eu fiz a seguinte pergunta: o casamento de vocês tem negócio? Divórcio é uma possibilidade? Porque se for, voltem daqui agora, porque ninguém que quer se divorciar procura aconselhamento. Vamos ser coerentes. Se não tem negócio, a sua ideia, não entre no meu gabinete. Eu falei: agora eu vou ser preso. Eles foram, se submeteram. Pastora, minha esposa, ficava com os filhos. Hoje são pessoas formadas. Eles se tornaram líderes de uma macrocélula com quase 200 pessoas dentro de uma igreja. Hoje são pastores de uma igreja. Estaremos lá, se Deus permitir, em outubro. Mas porque resolveram tornar suas ideias negociáveis. Porque a hora que você não negocia a tua maneira de pensar, ninguém te muda. Porque a entrada para o reino de Deus chama-se metanoia, mudança de mente. Mudem de mente, porque o reino chegou. Pare de pensar da maneira como você pensa, pare de entender as coisas como você entende, mas peça a Deus que você interprete, porque pode ser que você esteja interpretando de forma errada. Talvez você esteja vivendo uma fortaleza. No meu livro Zicron eu tenho vários tipos de fortalezas. Talvez você esteja com uma fortaleza pessoal, mental.
algo que lacrou nossa vida. Uma mágoa, queridos, é uma fortaleza, porque eu não sei me lembrar da promessa, eu me lembro do feito. Por isso que eu não consigo perdoar. Mas pastor, eu sei que isso é errado, mas o que é que eu faço? Segundo aos Coríntios capítulo 10 versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para anular fortalezas, para cancelar sofisma, levando toda a mente cativa à obediência de Cristo. Alguém pode celebrar essa palavra nesta noite em nome de Jesus? Então fique à vontade para celebrá-la. É uma questão de exercício, queridos. É uma questão de exercício diário, de acordar e falar: eu sei que aconteceu isso, mas está escrito. Eu sei que está acontecendo isso, mas está escrito. Me diga como foi que o diabo foi vencido por Jesus lá no deserto. Jesus não levantou a mão, eu te repreendo. Não, ele apenas declarou: está escrito, está escrito e está escrito. Porque eu disse de manhã e repito: nossa vida é destruída quando a gente desfaz, contraria o que está escrito. Nossa vida tem êxito quando a gente obedece o que está escrito. E você vai fazer isso. É por isso, querido, é por isso que uma das maiores estratégias do diabo hoje é formar ignorantes bíblicos. Eu tenho me preocupado muito com a dieta espiritual dos novos convertidos, porque a gente a cada dia tem conhecido menos Bíblia. Somos aqueles que conhecem o Deus que faz, mas não conhecemos quem Deus é, como já disse aqui. A hora que a gente começar a mergulhar para declarar o que está escrito, para dizer: Deus, eu até não estou vivendo, mas a boca do Eterno disse, e eu sei que a tua palavra é espírito e vida. O que muda a tua vida não é o que você ouve, o que muda a nossa vida é o que nós fazemos com aquilo que a gente ouve. O que muda a nossa vida é quando a gente diz: Senhor, está escrito. Eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai ser, mas se está escrito, a seu tempo acontecerá, porque o Senhor não removerá o que os teus próprios lábios proferiram. O Senhor não quebrará a aliança. Aquilo que Ele disse vai acontecer, mas eu preciso entender que eu preciso me manter em conformidade com os princípios que regem aquela promessa. Amados, há muitos anos eu faço um gabinete pastoral, e eu sempre digo que você não vai para gabinete para que eu ore por você. A gente vai para gabinete para ser instruído por uma voz profética. Fala: é assim que eu tenho que fazer. A gente faz isso com o médico, mas não quer fazer isso com pastores. Você chega para o médico e fala: eu estou vivendo isso. Aí o médico fala: é isso, a gente acredita. Ele prescreve, faz isso, você acredita. Mas com liderança espiritual a gente tem essa resistência. E para encerrar aqui, para dizer para você que fortalezas na mente criam ambientes diabólicos para atuações sutis do diabo. Porque se tem uma coisa que o diabo não quer, é aparecer, querido. Quando você vê uma pessoa endemoniada, são os últimos suspiros daquilo que ele estava fazendo naquela vida. O que ele quer é ficar escondido durante tempos. Quanto mais escondido, melhor. Eu fazia gabinete há alguns anos, de 8 da manhã até as 10 da noite. Me tolere também quem já me ouviu contar isso. E tinha pessoas, pastores, que iam sempre, toda semana no gabinete. Eu marcava 1 hora. Meu sonho era ser médico. Como Deus não me deixou ser médico, virei pastor. Aí eu mandei fazer um carimbo. Toda pessoa que ia, eu prescrevi os versículos que tinha que ler. Falei: esse aqui de manhã, esse aqui à tarde e outra à noite. Botava o carimbo assim: pode ir embora, volta semana que vem. Me senti um médico, gente. Era meu sonho ser médico. Só faltava me vestir de branco ali para ficar lá. Mas fazer com o maior prazer.
Tinha gente toda semana com o mesmo problema, com o mesmo argumento. E tinha uma pessoa que toda semana ficava endemoniada. Era sempre no fim do gabinete, na hora de orar. E eu achava o seguinte: vou lá, vou expulsar e tá. Saí, de repente eu aprendi em Deus que expulsão é diferente de libertação. A expulsão é o que a gente faz em nome de Jesus. A libertação é resultado daquilo que a pessoa conhece. Então conhecereis a verdade, e a verdade. Então conhecimento gera libertação. No último dia que eu fiz gabinete com ela, falei: Deus, eu já não aguento mais essa pessoa cair endemoniada toda semana. Na hora que ela sentou no horário dela, que também era médico, coisa de médico, de 1 em 1 hora. Eu não era um médico benevolente, que eu fazia de 1 hora a minha consulta, sem cobrar nada. Eu levantei, falei: fica aqui um pouquinho. Saí do gabinete, fui beber água, mas fui para orar, pastor. Falei: Deus, e aí? Quando eu peguei o copo d'água que eu voltei, Deus falou uma coisa para mim das mais absurdas que eu poderia fazer com uma pessoa. Deus falou assim para mim: pergunte a ela quantos abortos ela já fez. Eu entrei em crise, que não era esse o assunto. Eu falei: Deus, enquanto eu estava orando, eu sentei-me, mas com convicção, e falei: quantos abortos você já fez? Ela me respondeu: perdi as contas. Aí Deus me mandou fazer uma outra pergunta, mais absurda ainda: onde você os enterrou? Ela disse: no quintal da minha casa. Deus me mandou fazer uma terceira e última pergunta: você se arrependeu? Ela me respondeu: não eram vidas. Eu fiquei de pé e falei: vai embora, vai embora, e só apareça aqui o dia que você disser: eu me arrependo de tudo que eu fiz, porque não existe conversão sem arrependimento. Sabe o que era aquilo, querido? Fortaleza. Não eram vidas, enterrei, perdi a conta, não se arrependeu, não entendeu, e por isso toda semana ficava endemoniada. E guarde o detalhe, querido: graças a Deus que ela ficava endemoniada. Não se escandalize com o meu termo, não, porque se o demônio continuasse oculto, eu nunca iria saber. Porque existem endemoniamentos nas emoções, mágoas não tratadas, raivas, que a gente chama de ira santa, fortalezas que estão endemoniando nossa vida, nossa casa. Mas Deus quer quebrar as fortalezas. Deus quer tirar-nos desses invólucros que a gente decidiu entrar, negociar nossas ideias, falar: Deus, por favor, me ajude a pensar com o teu pensamento, porque quando Jesus entra, Ele coloca o pensamento dele no nosso pensamento. Por isso que Paulo vai escrever: vós tendes a mente de Cristo, porque toda a nossa conduta é resultado do quadro das nossas ideias. Quando Deus governa a nossa mente, Ele governa a nossa conduta. Que a boa mão do Altíssimo, querido, nos tire nesta noite de toda cova existencial, de toda caverna de isolamento, de toda fortaleza de invulnerabilidade, onde ninguém entra, onde nada sai, mas que a gente possa se deslacrar para Deus, se tornar vulnerável para Deus, para dizer para Deus o Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mas abra a porta para que Ele entre. Quebre hoje essa fortaleza. Quando Deus se dirige à igreja de Laodiceia, prometo que aqui encerro, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir. Por que Ele colocou uma segunda coisa? Porque tem gente que ouve, mas não abre. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. Todos aqui já ouviram,
mas só os dispostos, além de ouvir e abrir. Eu quero que você coloque de pé e venha aqui à frente, porque pode ser que você diga assim hoje numa fortaleza: mas eu já abri. E quem é que disse que não tem algumas outras portas lá dentro que ainda precisam ser destrancadas? Fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui hoje numa cova. Talvez você esteja aqui hoje numa caverna. Talvez você esteja aqui hoje numa fortaleza. Parece brincadeira o que eu vou falar, mas tem gente que a situação está tão caótica que ela está dentro de uma cova, cavada dentro de uma caverna, cercada por uma fortaleza. Mas não há impossíveis para Deus. Eu creio que o altar é um lugar de resoluções. O altar é um lugar de exposição, onde a gente se expõe e fala: estou saindo da cova, estou saindo da caverna, estou usando o martelo da palavra para quebrar essas fortalezas. Enquanto nós estamos trazendo o instrumento, pastor Sérgio, pode vir, eu quero orar com você em nome de Jesus. Venha, quero orar com você. Mesmo que você já tenha vindo hoje pela manhã, venha de novo em nome de Jesus. Os músicos podem se posicionar. Pastor Sérgio, por gentileza. Hoje é uma noite que você pode, de fato, ter a tua vida radicalmente mudada. Algo foi falado, algo foi tratado, e eu quero ter certeza de que você não voltará para a tua casa da mesma maneira como você entrou. Daqui a pouquinho eu vou estar lá atrás fazendo dedicatória dos meus livros. Pode ser que você leve meu livro para casa, mas nada vai adiantar se você não resolver nada no altar diante do Senhor nessa hora. Eu queria te fazer um grande pedido, enquanto os instrumentos estão sendo tangidos, que você começasse a orar aqui onde você está. Não fique me esperando não. Vai dizendo para Deus: eu não sei se é uma cova, não sei se é uma caverna, não sei se é uma fortaleza, mas o segredo, o resumo é: Deus, eu quero tomar as atitudes certas agora, neste lugar, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que 4 de maio de 2025 é uma mudança de foco, é uma mudança de vida, é uma mudança de rumo, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar junto com essa igreja. Eu não estou ouvindo a sua voz orar, eu não estou ouvindo você soltar a sua voz neste ambiente. Em nome de Jesus, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Senhor, nós estamos aqui neste altar e nós clamamos ao Pai, aos céus, neste instante: faze resplandecer o teu rosto sobre cada família, sobre cada marido, Senhor, sobre cada esposa, sobre cada filho que está aqui. Pai, é uma conferência de família, é uma conferência, Senhor, e tu sabes que a igreja precisa de famílias saradas. Que hoje, Deus, o luto saia e a cova se transforme num salão de festa. Que hoje, Senhor, meu Deus, os Elias, ó Deus, os homens e mulheres saiam das cavernas, ó Deus, por causa do teu voz, do teu cicio, do teu chamado, Senhor. E que hoje toda fortaleza de invulnerabilidade seja cancelada em nome de Jesus, seja quebrada em nome de Jesus. Eu te declaro cancelado, Satanás, todos os demônios perturbadores na mente, todos os demônios que estão atuando em teimosia, nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo. Espíritos que geram falta de arrependimento, nós te anulamos, porque tu foste denunciado nesta noite em nome de Jesus. É um ambiente de revelação, aqui um ambiente de profecia, e a vida se estabelecerá para a glória de Deus Pai. Declare em alto e bom som: Senhor, em teu altar eu declaro anuladas todas as covas existenciais, todas as cavernas do isolamento, todas as fortalezas que me lacram, que me fecham. Oh Deus, eu me exponho à plena atuação do teu Espírito Santo. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e encha a minha vida, encha a minha casa, encha a minha história. Hoje eu declaro: os midianitas não
Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu declaro a tua emancipação espiritual, emocional. Hoje é inaugurada uma nova fase na sua vida, e só quem crê e recebe, solte o seu grito e celebre Ele neste lugar.